Paulo Gonet, pediu ao STF a condenação de 7 réus do núcleo 4 da suposta trama golpista. Quem tem os detalhes para a gente é a Janaína Camelo. A Procuradoria-Geral da República entregou ao STF as alegações finais na ação penal contra o chamado Núcleo 4 da denúncia de golpe, conhecido como Núcleo da Desinformação. São 7 réus ao todo, a maior parte militares. Segundo a acusação, o grupo teria usado a estrutura da ABIN para criar e disseminar notícias falsas, sobretudo contra o processo eleitoral, com o objetivo de causar ruptura institucional. Nas alegações finais, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, escreve que a denúncia não é baseada em conjecturas, mas na documentação produzida pelo próprio grupo. Segundo Gonet, não há como negar fatos praticados publicamente, planos apreendidos, diálogos documentados e bens públicos deteriorados. Sobre o uso da ABIN para tentar um golpe de Estado, Gonet afirma que o uso indevido da estrutura do Estado foi essencial para a manipulação e distorção de informações sensíveis contra o sistema eletrônico de votação e as autoridades em exercício nos poderes estabelecidos. A Procuradoria-Geral da República pede a condenação dos 7 réus por 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e participação em organização criminosa armada. Agora, abre-se o prazo de 15 dias para que as defesas dos réus apresentem as alegações finais. E aí, depois disso, será marcado o julgamento dos réus do Núcleo da Desinformação. A etapa precede as alegações finais dos réus. Só então o julgamento será marcado. Até agora, o único núcleo a entrar na fase final de análise do caso é o principal, que tem entre os réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid, que é o delator no processo. Na quinta-feira, em sessão no plenário do STF, o ministro Flávio Dino citou que os benefícios do acordo de delação premiada de Cid serão analisados pela primeira turma. A fala aconteceu durante o julgamento de ações sobre a perda imediata de bens e valores nos acordos de delação premiada da Lava Jato, antes do trânsito em julgado. Alguns ministros defendem que, no caso daqueles que confessaram o crime de corrupção, deve sim haver a perda imediata de bens e valores frutos desse crime. O coronel Mauro Cid prestou colaboração premiada e nós vamos valorar se é meio de prova, em que condições, prova em relação a quê e o tamanho dos benefícios, que não são eles aqui enunciados. Os advogados de defesa, neste caso, dos outros réus, estão exatamente atribuindo um efeito relativo à colaboração premiada. E o raciocínio de Vossa Excelência vai num sentido quase que de absolutização da colaboração premiada, e compreendo, no sentido de que haveria um desestímulo, um desincentivo, mas é um debate importante esse, porque, com certeza, os votos que estamos aqui a proferir podem repercutir lá também. Ao fechar o acordo de delação premiada, Mauro Cid pediu perdão judicial ou prisão em regime fechado por no máximo 2 anos, além da restituição de bens e valores apreendidos dele, da esposa e do pai. Já a PGR, nas alegações finais do processo, diz que o ex-ajudante de ordens omitiu fatos relevantes na delação e que, por isso, é contra o perdão judicial e sugeriu que a redução da pena seja a mínima possível. A delação também foi contestada pelas defesas de outros réus que acusam Cid de mentir. Na próxima terça-feira, os ministros da primeira turma começam a votar. A expectativa é que as sentenças saiam até sexta-feira.